Olá pessoal, saudações tricolores. Hoje tem, hein? Fluminense e Bahia. Estou esperançoso. Mas isso é um papo para... No final do vídeo eu vou fazer uma pincelada rápida no ambiente ruim do Fluminense. Pelo menos o que foi divulgado ontem na imprensa pelo Gabriel Amaral e depois foi confirmado por outros jornalistas. Hoje vamos falar do vôlei. Eu gostaria de falar do vôlei muito mais, porque já me solicitaram isso, amigos aqui do canal inscritos já me solicitaram, fala do vôlei. Eu gostaria de falar mais do vôlei, mas as coisas no Fluminense são tão estranhas que são escondidas. E o vôlei no Brasil hoje já não tem aquela repercussão que tinha há 10 anos atrás. O vôlei no Brasil hoje se resume a 12 times masculinos e a 12 times femininos. Mas o Campeonato Carioca se resume a 2 times, Fluminense e Flamengo. Mais nada, o campeonato é jogado no máximo 4, que é para dar a final Fluminense-Flamengo. E no Brasil inteiro é assim. O interior de São Paulo, que sempre foi um estado rico, também não tem, só tem campeonato de base. Campeonato de base tem no Brasil inteiro. Mas profissional só tem os 12 clubes da Liga Feminina e os 12 clubes da Liga Masculina. Mais nada. Até coisa de 5, 6 anos atrás, esses 12 clubes jogavam o Campeonato Paulista, jogavam o Campeonato Rio Grande do Sul, jogavam o Campeonato Mineiro, o time mudava. Aí depois jogava a Liga Nacional. Hoje nem isso estão fazendo mais. Mas com relação ao Fluminense, o Fluminense voltou ao vôlei. É uma tradição do Fluminense. O Fluminense sempre teve duas coisas muito fortes. O vôlei feminino e o vôlei masculino e feminino. Mas o feminino durou mais do que o masculino. E a natação. A natação hoje do Fluminense está feita só de base também. E o Fluminense revelava muitos atletas para a natação, para os esportes aquáticos, polo. Polo o Fluminense ainda é forte, polo aquático. No basquete, o Fluminense nunca foi o Fluminense teve um time de basquete espetacular na década de 70, que perdeu um campeonato brasileiro no ginásio do Tijuca, faltando 4 segundos, para o time do Hélio Rubens, naquela época chamava Franca, ou Francana, um negócio desse. Que é a única, o Franca é a única franquia que existe no Brasil de basquete, de algum esporte até hoje. O Francana, não sei qual é o nome dele, Franca Basquetebol Clube, um negócio desse, funciona numa sala. Eles treinam no ginásio deles, que foi aumentado, a prefeitura aumentou o estádio, porque as cestas de lixo, por exemplo, de Franca, são tabelas de basquete. Você pega o lixo e joga, arremessa e cai. Parece brincadeira, mas era uma cidade que respirava basquete. Ainda é muito forte, é muito forte. Mas o vôlei, quando chegou na Pirelli, o Luciano do Vale deu aquela estilingada dele de show do esporte na Bandeirante. O vôlei foi crescendo, crescendo com o Bernard, com o Renan, com o William, com Marcos, com o Giovanni, e terminou sendo campeão olímpico. Mas hoje o vôlei se resume a isso. Então o Fluminense em 2017, com o Abad, resolveu montar um time de vôlei. Naquela época o Fluminense tinha certidões negativas de débito, CND, e foi atrás de um patrocínio incentivado e conseguiu. Pegou o patrocínio da TIM e fez um time simples. Esse orçamento do Fluminense nunca mudou. O primeiro orçamento deu 3 milhões de reais por ano. As pessoas falam as bobagens, principalmente o pessoal que tem o download incompleto do Fluminense. Tem muita gente que só pensa no futebol. A mesma coisa, o cara que só pensa no basquete, só pensa no vôlei, só pensa na natação, e é tricolor, ele tem um download incompleto. O cara que é tricolor e fez um download completo, ele gosta de tudo do Fluminense. Então as pessoas falavam muito mal do vôlei, o vôlei, não quero saber, tá gastando dinheiro do futebol. Não, tá gastando dinheiro do futebol nenhum. Tava gastando dinheiro de patrocinador e tem que prestar contas bonitinho. E por um acaso, essa conta está na transferência do Fluminense, só vocês olharem lá. A atleta que mais ganhava naquele time, ganhava perto de 10 mil reais por mês. Hoje, o vôlei do Fluminense custa 4 milhões de reais por ano. Ou seja, o vôlei do Fluminense hoje custa, foi contratado anteontem, o Diogo Barbosa, 450 mil reais por mês. Ou seja, só de salário, sem contar encargos, o Diogo Barbosa vai custar ao Fluminense
porque também já tem uma mudança aí, disseram que ele ia pagar metade, outra metade, mas o Diogo Barbosa, isso não me interessa agora, isso é outro papo. Mas o salário do Diogo Barbosa por ano, só contando o salário, 12 meses, são 13 meses, né? Porque você tem o 13º. 13 vezes 450, ó, 10 são 4 milhões e meio, mais 1.350.000. Então, 4 milhões dá 5.850.000 reais. Com isso aí o Fluminense monta um time para brigar lá em cima. Um Diogo Barbosa. As pessoas falam muito mal. Então, o Abad montou um time de vôlei simples, com jogadores que já tinham passado na seleção brasileira, veteranas. Foi 7º colocado. Sexto colocado, desculpa. 6º colocado. Aí o Fluminense perdeu as CNDs. No que perdeu as CNDs, o Fluminense passou a gestão do time de vôlei ao IDEC, Instituto de Desenvolvimento do Esporte e da Cultura. IDEC. Aí o IDEC assumiu o time do Fluminense na temporada 2018, 2019 e 2020. Porque a temporada de vôlei é que nem o futebol europeu, né? Dobra o ano. E tá o Leroy aqui me perturbando. E fez o campeonato, o IDEC que fez isso. Mesma coisa, 3 milhões e meio, 3 milhões e 300. E o time foi 7º e 7º. Sempre contratando jogadores, ou é uma filosofia do Fluminense, buscar jogadores que acabaram de sair de outros times, se foram bons nos seus times, mas não estão nos grandes times, e jogadores que já foram da seleção brasileira. Quando chegou na temporada 2020-2021, o Fluminense assumiu, porque o IDEC já não estava mais. O Mário assumiu. Aí fizeram contratações pesadas, inclusive aquela ponta, Meg, eu esqueci o nome agora, Meg, uma lourinha. Só que ela se contundiu feio. Era o maior salário do time. Era um salário que dava na base de, pensei que fosse alto, na época eu falei até números errados. Era um salário na faixa de 15 mil reais. Jogadora olímpica. Ela sofreu um acidente sério, uma contusão séria, não pôde jogar. E o Fluminense também tinha um técnico, contrataram um técnico muito bom, comissão técnica muito boa, e foi a pior campanha do Fluminense. O Fluminense estava em último, brigando para ser o último. Aí mandaram todo mundo embora, o Marcão do vôlei do Fluminense assumiu, mudou um monte de coisa, o time começou a crescer. Aí não terminou em último, terminou em 10º. Quando chegou em 2021, 2022, o time do Fluminense voltou a ser 6º colocado. Ia para o playoff e perdia. Ano passado, o Fluminense fez uma bela campanha. Bela campanha por quê? Porque o orçamento do Fluminense é um orçamento baixo. Você não pode comparar com o Praia Mineiro lá de Uberlândia, Uberaba, um negócio desse. Pô, os caras gastam o triplo do Fluminense. Então é fácil, gente. Você tem a seleção brasileira jogando contra o time. Então, não tá. Aí esse torcedor que não fez download completo, para desmerecer, fala, pô, se é para fazer isso, não faz. Não faz, não. Então, se é para fazer, se esse raciocínio vale para o vôlei, então acaba com o futebol quando o futebol briga para não cair. Porra. Mas aí o Fluminense ano passado fez um time com o mesmo técnico, o cara veio montando um time legal. O time ano passado, pra você ter uma ideia, o Sesc Flamengo, o Sesc é o time do Bernardinho. E o Flamengo botou a camisa. Foi 4º colocado com o mesmo número de vitórias do Fluminense. Foi no desempate. O Fluminense foi semifinalista da Copa Brasil. Com um time bom, coletivamente bom. Aí aconteceu uma coisa que eu gostaria de falar mais do vôlei. Vou falar de outras coisas bobas. Mas aconteceu, que são uma notícia semana passada. O Paulo Brito do Netflix disse que vai colocar essa notícia mais explicada. Como eu não sou um blogueiro ou um vlogueiro que fica passar o dia inteiro pesquisando site, porque tem cara que tem canal que passa o dia inteiro pesquisando site. Eu vi um site de Bangladesh, olha, eu ouvi falar que alguém vai contratar, o Fluminense está pensando, é um site casado. Ela passa o dia inteiro para conseguir likes e se achar o picão das galáxias. Não faço nada disso. Então eu não vejo, estou esperando a reportagem do Paulo Brito para saber, porque eu moro a 100 km do Fluminense, não, tenho horror de ao Rio atualmente. Então, ele vai dar o que está acontecendo com o vôlei. Eu sei que tem coisas atrasadas de dinheiro. E mais uma coisa importante, o Fluminense, quando tinha lei de incentivo com o IDEC e com o Fluminense, o patrocinador era a TIM e a Zinzane.
De repente a Zinzane saiu do vôlei, agora até botaram no passado o Zinzane, e foi pro futebol. E a TIM sumiu. Então, eu sei que o Fluminense está devendo a coisas do vôlei. Se é alguma jogadora ou algumas jogadoras, eu sei que está montando um time para esse ano. E existe uma coisa estranha. Como eu falei, a folha do Fluminense dá 40 mil reais por mês. 40 mil reais por mês. Menos do que um moleque de Xerém. Um garoto de Xerém desse que assina o primeiro contrato. Primeiro contrato, ó, o garoto tem 16 anos, assinou o primeiro contrato. Ele ganha mais do que a folha do vôlei do Fluminense. Pode parecer brincadeira, mas isso é verdade. Depois eu vou falar do esporte olímpico, que eu falei aqui ano passado, botei vídeos mostrando que o esporte olímpico, aqueles números são extremamente mentirosos. E sempre falei do Márcio, que tem aquele site, aquela newsletter, Fluconomics. Ele é um cara que vocês deviam entrar no Twitter e procurar. Fluconomics. É espetacular. É um negócio fabuloso as análises que ele faz. Ele fez análise, eu vou ler para vocês a resposta dele. Ele fez uma análise pormenorizada. É um economista bastante graduado. Mas o Fluminense agora está devendo, e a gente não consegue entender por que está devendo. Porque eu fui a grande maioria que sabe, eu fui vice-presidente de esporte do Tijuca. Eu sou um ex-jogador de basquete, e depois montei um time de basquete e um time de vôlei feminino para as duas ligas. Na Liga Nacional eu trouxe também, como nem o Fluminense, algumas jogadoras que tinham passado pela seleção brasileira, e joguei a seletiva, nos classificamos para a seletiva. Naquela época tinha seletiva para jogar a Liga A. Hoje tem um monte de seletiva que os caras não saem da B, não saem da C, é horrível. Então montamos, fomos para a Liga A e montei um time de basquete com 2 americanos. Isso por 3 anos. E é uma coisa estranha, porque a gente pagava, nós tínhamos patrocinadores e o Tijuca tinha muito dinheiro. O Tijuca tinha alguns milhões de dólares investidos no mercado financeiro. É por isso que eu fico rindo às vezes quando as pessoas não conhecem o que é o Minas, o que é o Tijuca, o que é o Sojipa no Rio Grande do Sul. São clubes fortes financeiramente. Então, e hoje caiu muito, hein? E atualmente todos esses clubes que eu falei, Minas, Tijuca, Sojipa, Clube Náutico União, esses clubes caíram pra caramba, porque a frequência de sócios diminuiu muito, porque todo condomínio atualmente tem um clube. Então é natural, o cara não vai sair de um condomínio que tem clube para ir para o clube. Ele fica no próprio condomínio, não precisa nem gastar nada. Lá nesses condomínios atuais tem professor de tênis, professor de vôlei, professor de basquete, professor de futsal, professor de natação. Então o cara já tem um clube, já paga, já tem casa. Então a frequência desses clubes caíram muito. E o número de sócios também. Então, mas quando a gente fez o contrato, não era um contrato como o do futebol, que tem carteira assinada, nada disso. É um contrato de prestação de serviço por tempo determinado. Aliás, eu não consigo entender por que no futebol não faz isso. Olha, eu vou contratar o Diogo Barbosa, agora foi contratado do Grêmio. Olha, compadre, você tem que abrir uma empresa. Eu vou te pagar o teu salário que você quer. 100. Vou te pagar 100. Agora, os impostos são por sua conta. Porque quando o cara negocia um salário de 450 mil, que nem esse Diogo Barbosa ganha, que é um salário absurdo, maior que o presidente de grande empresa, aí você tem que anexar isso mais 62% de encargos. 67,62%. Que aí vem 13º, vem fundo de garantia, vem contribuição social sobre o lucro líquido, vem PIS, vem tudo. Quer dizer, você ganhar quanto? 450, vou te pagar 450. O imposto é teu. Você tem que ter uma empresa. Eu não sei por que no futebol até hoje não se fez isso. Porque acaba a dívida. O clube depositou, não depositou o fundo de garantia. Isso é um problema do atleta, não é um problema do clube. Nós pagamos o que ele pediu. Agora, ele tem que pagar o fundo de garantia dele. E outra coisa, o fundo de garantia não é em cima do salário total. O fundo de garantia, o máximo que você paga são 11 salários mínimos. Até onde sei. Não deve ter mudado isso, não. Então, o vôlei está devendo. Eu não sei se o Fluminense passou a assinar a carteira das meninas ou não. Mas, de qualquer maneira, é uma pena, porque o Fluminense e o Botafogo... O Fluminense sempre teve a coisa do vôlei. Vôlei e natação, como eu falei. Principalmente o vôlei feminino. O Nusman jogou no Fluminense, o Bernardinho jogou no Fluminense. Na época, estou falando de anos 60, 70. Eram times do Campeonato Carioca, jogavam no Campeonato Brasileiro. O
A seleção brasileira de vôlei tinha a Dulce, que era do Fluminense, Regina Show, que era do Fluminense, a Isabel e Jaqueline, que eram do Flamengo, e Fla-Flu era um negócio violento, era jogo de 5 sets, quando o quinto set não era aquele que terminava em 15 e não tinha vantagem, não. Demorava 3 horas um jogo, nem tem jogo de tênis. Então, o Fluminense sempre teve essa coisa forte com o vôlei. E o vôlei masculino era Fluminense e Botafogo, os mais fortes. Fluminense e Botafogo, os mais fortes. Aí tinha o que foi presidente do Botafogo, faleceu. Foi técnico da seleção brasileira. Agora, a cabeça da gente vai ficando velho, vai ficando ruim. Bebeto de Freitas era do Botafogo. Era Bernardinho, olha só. Nusma, Bernardinho, Bebeto de Freitas, tinham outros, tá? Que jogavam aqui no Rio. E Fluminense e Botafogo era um clássico, era o maior clássico do vôlei. Porque o Vasco e o Flamengo sempre foram muito fortes no basquete. O Fluminense fez time de basquete nos anos 70. Foi ali que o Fluminense fez time de basquete. O Fluminense e o Botafogo. Fora disso, nunca foram fortes. O Flamengo sempre foi muito forte no basquete e o Vasco também. E o Fluminense hoje é muito forte no futsal. Naquela época tinha o América, que era forte, e tinha muitos clubes de bairro que eram fortes no futsal, que foram acabando, né? Mas é isso aí, eu queria falar isso do vôlei, e vou falar um pouco mais agora vou me dar o direito de falar 2 minutos sobre futebol. Hoje a gente tem jogo, e ontem explodiu aquela matéria do Marcelo, que o Marcelo está irritado, o time está irritado com ele. É tudo muito nebuloso. Eu gosto de qualquer maneira, quero falar o seguinte, quando o Fluminense teve o Deco, porque o Marcelo está machucado, então ele queria jogar bons jogos e se preservar. E isso, pelo que me consta e pelo que eu li, foi falado à diretoria do Fluminense. Olha, eu não tenho pique para aguentar 100% do campeonato, não. Eu vou baixar bastante meu salário, quero jogar no Fluminense, ótimo. Aí criou aquela coisa de ciúmes dentro do Fluminense. Eu me lembro do Deco. O Fluminense contratou um jogador bichado, um craque bichado. O Deco era um craque. Mas se você olhar o Deco, não vou falar nem de 2010, eu me lembro da penúltima partida do Fluminense lá no Engenhão, Fluminense e Goiás, empatamos com um gol do Conca de pênalti no final do jogo. O Deco saiu do primeiro tempo vaiado, porque o Deco estava jogando mal para burro. Aí quando chegou, veio se acompanhar. Quando chegou em 2012, jogou pra caramba. Mas mesmo jogando pra caramba, não jogava todos os jogos. Eu não sei, é óbvio que ele tinha algumas regalias. Então o Marcelo trouxe o fisioterapeuta dele, trouxe a equipe dele, e tem gente com ciúmes. Isso é o que passa, e quem já praticou algum tipo de esporte de maneira federada sabe que isso acontece. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, porque eu conheço bem isso. No meu segundo ano como vice-presidente de esporte de Tijuca, eu resolvi montar um time para ser campeão brasileiro. Não sei, conseguimos chegar em quarto. Aí eu contratei 2 jogadores famosos aqui no Rio. Um que tinha sido ex-jogador do Tijuca, jogava no Flamengo. E outro que já tinha jogado no Flamengo, estava jogando no Vasco. Aí, aquele Jorge Luiz Rodrigues, que era repórter da Globo, jornalista da Globo, ainda não sei se está lá, ele fez um comentário, era um cara, aquele jornalista que adora uma fofoca. Mas ele fez um comentário que era verdade, ele foi procurado, foi atrás, e eu, quando ele me perguntou, eu falei assim, eu não sei disso não, mas eu espero um pouquinho que eu vou saber e te respondo. Os 2 jogadores, naquela época o basquete só se jogava com numeração de 4 a 11. Desculpa, de 4 a 15. Pouca gente sabe disso. Porque existia um motivo da FIBA, da NBA, que mostrava por que tinha que ser. Porque quando você faz um ponto, o cara mostra um ponto. Quando você faz 2 pontos, o cara fazia assim. Quando você fazia 3 pontos, era assim. 3 segundos é assim que se faz. E o juiz levanta as 2 mãos assim com 3 pontos, para mostrar que foi 3 pontos. Aí, de 4 a 15, o cara mostrava 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Era por isso que o número ia de 4 a 15. Então esse jogador queria ser número 11. O que foi do Tijuca já tinha escolhido o número 11, porque era o número dele desde o Tijuca. O que foi contratado queria o número 11 também. Chegou, não jogo. E foi descontratado. Não assinamos o contrato, porque ele não abria mão de jogar com o número 11. Só veio jogar no final do outro ano, porque esse jogador que tinha sido do Tijuca e tinha sido era o número 11, parou de jogar. Então você vê como existe vaidade, mas existe muita vaidade. E existe muita inveja. E existe muito ciúme.
Então eu acho lamentável que a gente não pode abrir mão do Marcelo para jogos. Os jogos do Campeonato Brasileiro são todos eles fortes, principalmente da Libertadores. Então, se ele só quer jogar Libertadores, ótimo. E de outra coisa, vem os passadores de pano querendo esconder o que está acontecendo. Não, se o Gabriel Amaral colocou isso, foi muito bem colocado. Ele levantou e publicou, é jornalista. Você não pode esconder o que está acontecendo. Aí tem aqueles sites, o Leandro Dias, do Netflix, colocou que os satélites, aí entenderam mal, os satélites que ele fala são aqueles blogs e sites de jornalistas que são mantidos pelo Fluminense, e todo mundo sabe, o Saudações Tricolores faz isso. Tem outros sites que jogam com o Fluminense, são incentivados pela diretoria do Fluminense. Então foi isso que ele quis dizer com satélites. E não falou nada de errado. Ora, de qualquer maneira, o que não pode estar errado é perder o Marcelo e o ciúme de profissionais que ganham 700, 800, 500 mil reais por mês. Pô. Isso não existe. Falou, gente. Hoje acho que a gente vence. Saudações tricolores e até amanhã.